Fala, meus queridos, tudo bem? Vamos para o nosso vídeo, vamos falar de Fluminense aí. Já contratou um técnico, Mário, dá uma acelerada nesse processo aí. Especulação, já surgiu no lance a Sharon Price. O Price trouxe a informação, a setorista do Fluminense lá no lance, fazendo sua estreia com a informação de que o Sampaoli demonstrou interesse em ouvir o projeto do Fluminense. Super Mundial no meio do ano, uma vitrine enorme, o mundo todo vai parar, os campeonatos do mundo todo vão parar para assistir esse Super Mundial. E teve o italiano Walter Mazzarri se oferecendo, agora é o Sampaoli. Mas o Fluminense tem que perguntar se o Fluminense quer o Sampaoli, pelo visto não. Ainda mais ele que teve um probleminha lá com o Ganso, um Sidão, cara. O Fluminense teve uma reunião no domingo, olha só. Teve reuniões internas no Fluminense, já começaram no domingo. Vai ter mais uma reunião na segunda-feira, mas a diretoria ainda não bateu o martelo com relação ao nome. Há favoritos, né? Renato Gaúcho, Dorival. A tendência é buscar um treinador com perfil conciliador. O Sampaoli não se encaixa nisso, ainda mais que ele tem um problema com um dos maiores líderes do elenco, que é o Paulo Henrique Ganso. E o auxiliar dele deu uns cascudos no Pedro lá na época do Flamengo. Então parece que o auxiliar do Sampaoli é fora da casinha e o Sampaoli também. Então o Fluminense está procurando um técnico conciliador. O que seria um técnico conciliador, na minha opinião? É um cara que traga tranquilidade no dia a dia para trabalhar com jogadores, saiba trabalhar com jogadores mais experientes. O Cano, o Arias, o Ganso, o Thiago Silva. O Mário deve ouvir esses jogadores mais experientes para ouvir a opinião deles com relação ao futuro técnico, para ter uma tranquilidade no dia a dia, que o jogador mais experiente olhe para aquele técnico e veja que está em boas mãos. Trabalho durante a semana vai ser tranquilo, que saiba trabalhar com a molecada e colocar essa molecada para trabalhar com os mais experientes, que não leve atrito, não tenha atrito com a imprensa, com os jogadores, com a diretoria. Cara, é bem complicado esse termo conciliador no dia de hoje. Às vezes o treinador é muito bom, mas é treteiro, né? Ele vai sempre pro embate. O Renato, ele é um treinador interessante porque ele protege os jogadores, né? Ele é um paizão, bom na resenha, na conversa, é um treinador que gosta de rachão. Então seria um treinador conciliador para o grupo? Seria. Então isso reforça mais ainda esse posicionamento que foi trazido até pelo GE, dessa tendência de um técnico mais pacificador, mais tranquilo, mais conciliador, se encaixaria na figura do Renato em termos de elenco. Renato, por característica, ele é um técnico que os jogadores jogam por ele, compram a ideia dele. Não é um treinador tático, mas os jogadores jogam por esse treinador. Ele tem um currículo espetacular. Vou citar aqui o currículo do Renato. Título: Copa do Brasil com o Fluminense em 2007, acho que foi o primeiro título do Renato Gaúcho como técnico. Copa do Brasil com o Grêmio em 2017, Libertadores em 2017 também com o Grêmio, Recopa Sul-Americana em 2018, participou de 7 semifinais de Copa do Brasil, 5 semifinais de Libertadores, 3 finais de Libertadores e 4 finais de Copa do Brasil. Então, o homem é o bichão, é brabo. Renato Gaúcho como técnico. Não sei como passa pela cabeça da CBF em contratá-lo como técnico da seleção. E outra coisa também, além de ser um técnico conciliador que a diretoria está procurando, por isso que eu acho até difícil trazer um treinador estrangeiro nesse momento. Mesmo o PVC dizendo que passa pela cabeça da diretoria a possibilidade de trazer um técnico estrangeiro. É falta de tempo para trabalhar. O Fluminense perdeu aquela data FIFA interessante de 13 dias, 2 semanas, para trazer um técnico novo e o técnico novo implantar sua filosofia e conhecer o grupo de jogadores. Como perdeu esse tempo, o Mano Menezes acabou sendo demitido.
né, no jogo contra o Fortaleza na estreia do Campeonato Brasileiro. E esse treinador que vai vir agora, ele precisa no mínimo conhecer o elenco, o Campeonato Brasileiro e esse grupo de jogadores que tem no Fluminense. Por quê, amigo? A próxima data FIFA, eu anotei aqui, dia 2 de junho. Do dia 2 ao dia 10 de junho, quando a seleção brasileira volta a jogar pelas eliminatórias. Só no mês de abril são 8 jogos. O Fluminense joga contra o Once Caldas no dia 1º de abril, depois joga no domingo contra o Bragantino, depois joga no meio de semana contra o São José, depois joga pelo Campeonato Brasileiro, depois vem Copa do Brasil e por aí vai. O camarada vai começar o trabalho dele com o carro em movimento. Não vai ter tempo para um intervalo de 2 semanas para poder conhecer o elenco. Então, o interessante seria um Dorival, que era um selecionador, estava acompanhando o Campeonato Brasileiro, assistiu alguns jogos do Fluminense no Maracanã, porque ele precisa selecionar, escolher jogadores, então ele conhece o Campeonato Brasileiro e o Campeonato de fora, que estava na seleção brasileira. O Renato Gaúcho, que estava há pouco tempo, estava trabalhando no Grêmio, acompanha o Campeonato Brasileiro e deve acompanhar o Fluminense de perto, porque eu acho que ele também é um dos torcedores do Fluminense, né? Tem uma identificação muito forte com o Fluminense. Então tem que ser um camarada que acompanhe o futebol brasileiro, porque o camarada não vai ter tempo. Então trazer um italiano agora, trazer o Sampaoli, ou até mesmo o Luiz Castro, que é um técnico da minha preferência, ele estava no mundo árabe agora há pouco, um treinador português. Seria interessante um Vojvoda, né, que estava trabalhando no Fortaleza, mas agora ganhou do Fluminense, agora a pipa dele voltou a subir. É bem complicado, é uma missão bem difícil da diretoria do Fluminense, mas quando você vai eliminando as opções, eu acho que vai caminhando por esses nomes mesmo. Tite, que tá, desde que ele saiu da seleção brasileira, aliás, saiu da seleção, foi pro Flamengo. E do Flamengo ele não trabalhou mais, mas ele está acompanhando, está desempregado, está assistindo jogos do Campeonato Brasileiro. Acho que é por aí. São nomes conciliadores. São nomes conciliadores que trariam essa tranquilidade que o Mário precisa em ano eleitoral. Que é o quê? Dorival, que é um cara tranquilo no dia a dia. Renato Gaúcho, que é um cara conciliador, que gosta de unir o grupo em volta dele. Até que um jeito bonachão, de paizão. E o Tite, porra, Tite nem se fala, cara tranquilo, que o jogador olha pro Tite, olha pro Renato, olha pro Dorival, vê, porra, são caras que entendem, tem currículo e vamos jogar em torno desse cara aqui. Só vejo dessa forma. Amigo, Sampaoli já mostrou no Flamengo que não é bom de vestiário. O italiano, cara, não sabe nem quem, vai ter que apresentar o Arias a ele, o Cano, dizer como joga. E como eu falei, é jogo quarta e domingo, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, não tem tempo para treinar. Então tem que vir um cara que é aqui do nosso métier, da nossa área, que conhece o clube. Aí você vai me dizer, e o Diniz? Vamos lá, vamos mudar de assunto. A Conmebol anunciou que cada vitória conquistada na fase de grupos, o Fluminense tem um jogo contra o Once Caldas jogando fora de casa, na Colômbia. Se o Fluminense dá uma chinelada no Once Caldas, sob o comando do Marcão, vai ser bem legal, o Fluminense pode embolsar aí R$678 mil. Cada vitória na fase de grupos, o Fluminense embolsa uma grana. Você ganha, para mim, nesse grupo do Fluminense, eu acho que o Once Caldas é a equipe mais complicada. E você ganha dele jogando fora de casa, você, além de botar essa grana no bolso, R$678 mil, você dá uma caminhada bem interessante na classificação para as oitavas de finais da fase de grupos, na fase de... as oitavas de finais da Sul-Americana. Porque você vence o adversário mais difícil jogando na casa dele, daí você pega o São José no Maracanã. As últimas 2 rodadas da Sul-Americana são os 2 jogos no Maracanã. Seria muito interessante nessa terça-feira o Fluminense vencer o Once Caldas, que para mim é o mais complicado. E além disso, bota a mão nessa grana e traz tranquilidade para o Fluminense nesse momento que o Fluminense está procurando um técnico. Se o Fluminense toma uma outra cipuada, amigo, a pressão só aumenta.
Então vamos ver se o Marcão representa lá na Colômbia. Mas que já viajou, é os mesmos relacionados do jogo contra o Fortaleza, é o mesmo grupo, saiu de Fortaleza, foi direto lá para a Colômbia, a mesma rapaziada, e vamos ver como é que o Marcão vai montar esse time. Vitória é importante pelo valor, né, que é pago por vitória na fase de grupos, para dar uma caminhada na classificação e para trazer tranquilidade para o torcedor e para o grupo de jogadores que lá estão. Vamos ver o que o Marcão vai aprontar para a gente. Deixa o like, qualquer novidade sobre o novo treinador, fica ligado, clica no sininho aqui no canal Tricolada para receber as notificações. Tô indo nessa.